Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Louvado seja Deus por mais uma manhã, pela oportunidade de estarmos juntos buscando a Deus em oração. Gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, onde está escrito: "E não nos deixes cair em tentação." Hoje eu gostaria de falar sobre a tentação. E a tentação é um impulso para se cometer um pecado. O que precisamos entender a respeito da tentação? Primeiro, que ela está ligada à nossa cobiça. Tiago, em sua epístola, lá no capítulo 1, versículos 13 a 15, ele escreveu: "Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte." Então precisamos tomar cuidado com as nossas cobiças, porque ela é a porta de entrada da tentação. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, escreveu Tiago. Precisamos entender quais são as fontes de tentação. A Bíblia diz que a carne, quando falamos de carne, estamos da carne como fonte de tentação, estamos falando da natureza pecaminosa que todos nós temos. A Bíblia diz que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. E quando uma pessoa ela dá vazão à sua carne, ou ela vive na carne, a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, ela produz aquilo que a Bíblia chama as obras da carne. E Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, que as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, ciúmes, facções, dissensões, bebedices, glutonarias. E ele escreveu: "E coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus", o reino de Deus. A segunda fonte de tentação é o mundo. Quando falamos do mundo como fonte de tentação, estamos falando desse sistema que se opõe a Deus, que se opõe ao seu reino. Vivemos num mundo que jaz no maligno. E tudo que há no mundo, a Bíblia diz que desagrada a Deus. E a recomendação bíblica é para que não amemos o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A terceira fonte de tentação é o diabo, o nosso adversário, que tentou a Eva, tentou a Jesus e tenta a cada um de nós também, e precisamos resistir-lhe firmes na fé. Precisamos entender também a respeito da tentação que Deus sempre nos dá o escape. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse no capítulo 10, versículo 13, gostaria de ler aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar." Veja bem, não somos tentados por Deus. A tentação, ela é humana. Paulo escreve aqui: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana." Mas Deus, em sua fidelidade, no seu caráter fiel, ele provê para nós, nas tentações, o livramento.
de sorte que podemos suportar as tentações. Então, esta oração que Jesus nos ensinou a fazer, essa petição, ela é oportuna a você e a mim. E não nos deixes cair em tentação, porque somos tentados todos os dias, seja pela carne, seja pelo mundo, seja pelo diabo. E que possamos perseverar firmes na nossa santificação. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai que estás nos céus, nessa manhã queremos expressar o nosso amor pelo Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. A tua palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Te louvamos nessa manhã porque as misericórdias do Senhor já se renovaram, sendo elas as causas de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Louvado seja Deus. Queremos ir pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos, sentimentos, pelas nossas ações, omissões, que se constituíram pecado contra ti. Tenha misericórdia de nós, Pai, e purifica-nos com o sangue de Jesus. É fato que somos tentados diariamente, e a nossa oração é para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas ajuda-nos a viver uma vida de santidade, de integridade, uma vida agradável ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre este dia. Que neste dia o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, abençoe a nossa nação, abençoe, Senhor, a tua igreja. Eu quero te agradecer e orar pela vida deste irmão, desta irmã que está orando comigo, acompanhando esta oração. E eu peço a tua bênção sobre eles. Que o Senhor venha fortalecê-los em ti e na força do seu poder, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, cura os enfermos, ó Deus, reanima aqueles que estão desanimados, encha-nos com teu Santo Espírito e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida, ó Deus, guiada pelo teu Santo Espírito, pois a tua palavra diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Colocamos, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria ao longo desse dia. Que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor abra as janelas dos céus sobre nós e derrame bênçãos sobre as nossas vidas. Também usa-nos para pregarmos a tua palavra. Assim oramos com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre a tua família, levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amanhã, com a bênção de Deus, estaremos juntos novamente na oração da manhã. Peço que você compartilhe essa oração com seus contatos e se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Que Deus te abençoe, um ótimo dia, até amanhã, se Deus permitir.